Hola, hoy vamos a hablar de los numerales. Vamos falar mais especificamente dos numerales cardinales, né, dos números cardeais. Assim como na língua portuguesa, a gente tem ele no espanhol para expressar quantidade de uma forma exata ou indicar o lugar da sucessão. Como utilizar, e mais do que como utilizar, que é algo que nós já temos o hábito de fazer, nós vamos atentar para algumas formas da escrita. Bom, aqui nós temos o quadro, né, com as formas de numerais cardinais escritas. Nós devemos atentar que 0, 1, 2, 3 não leva acento, 4 não é com Q e sim com C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Aí vocês vão falar assim, mas doce? E como é doce em espanhol? Dulce. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, até aqui, até o 19, a gente pode observar que ele tem a grafia muito parecida com o português, né? O 10 até o 15, ele tem uma particularidade de se escrever. E do 16 ao 19, nós temos a mesma forma de compor como no português. E aí, prestem bem atenção aqui, ó. 20. Quando eu começo a família do 20, do 21 ao 29, não é 21, e sim 20. 1, 22 com acento, 23 com acento, e esse acento é o agudo, porque na língua espanhola não existe o acento circunflexo. E aí a gente tem 24, 25, 26 com acento, 27, 28, 29. E aí, do 30, né, da família do 30, até o 99, nós vamos escrever da seguinte maneira: somente entre unidade e dezena é que isso vai ocorrer. Então, eu tenho a unidade 1 e a dezena 30. E aí, eu vou escrever com a Y fazendo a união, tá? E aí, eu vou usar esses números aqui, né? Então, por exemplo, 44, 57, 70, 68, 71, 88, 99. E aí, nós temos aqui do 100 até o 900, ele também vai seguir o mesmo princípio do português, né? Um detalhe que daqui a pouquinho nós vamos falar vai ser do 100 ou ciento, né? 100 é a forma apocopada do cento. E aí já já a gente vai falar. E aí um detalhe, se eu tenho o número 101, o que vai acontecer? Eu não vou escrever 101, eu vou escrever 101. Porque essa questão da Y vai ser quando eu tenho unidade e dezena. Se eu não tenho dezena, eu não coloco a Y. E isso vai em todos os números, tá? Isso é válido para todos. Aí aqui tem um fíjate, né? Nos exemplos. 1 milhão,
mil milhões, bilhão, bilhão e meio. Nesse caso vai ter, porque é como no português, 1,5 bilhão. Aí nesse caso eu preciso, porque eu estou botando uma outra classe, né, no caso não é uma outra classe de milhar, né, nem sei se milhar ou bilhar, que a gente até se confunde com tantos zeros, só milionário é que sabe disso aí. E aí aquilo que eu falei para vocês, né, que só se utiliza a conjunção y entre dezena e unidade. Aí eu falo entre unidade e dezena porque eu uso o princípio da matemática para poder explicar, certo? Aí aqui ele destaca também o seguinte, que alguns cardeais sofrem apócope. Apócope é a redução, né, da última sílaba ou da omissão de uma sílaba. Quando isso ocorre diante de substantivos masculinos ou de palavras que começam com a letra A ou HA sendo tônicas. Então, neste último caso, a apócope é opcional, ou seja, daqui, quando eu tenho a forma de substantivo masculino, é obrigatório, e aqui na forma de A e HA, sendo tônica, ela é opcional, tá? Então, mi madre tiene 41 años, sim? Los años. Había 21 águilas ou 21 águilas, tá? Aí, nesse segundo caso, aqui é a questão do facultativo, tá? E no primeiro caso é obrigatório. E aí, com relação à flexão do gênero, nós temos também algumas colocações a serem feitas. Os únicos números cardeais que flexionam em gênero são então, né, e seus compostos, né? Havia 51 personas, aqui ó, 51 personas em la palestra. Em la estanteria de mi oficina hay 251 livros. Sim, aí vai fazer a concordância. Não são 51 personas, 51 personas, 51 livros, tá? Nós estamos falando do flexão de gênero. Porém, o mil, entre o numeral e o substantivo feminino, a concordância de gênero é opcional. Então, ó, mais uma opção. Ai, olha só, mas isso cai na UERJ, cai no Enem. Não, mas é interessante vocês saberem, até porque se vocês quiserem fazer vestibular para uma outra instituição, seja ela pública ou privada, isso pode cair, tá? É raro, né? Los correspondientes a la centena, a partir de 200. Então, quando eu tenho os correspondentes de centenas, a partir, né, iniciando em 200, eu faço a flexão de gênero, né? 500 moedas, 300 páginas, 300 juguetes. Então, a partir do 200, eu tenho que fazer a flexão de gênero, certo? E aqui no caso das centenas, que entre o numeral e o substantivo feminino se interpõe a outra palavra com 1000, né? A concordância, ela continua sendo obrigatória, né? Então, a gente vê aqui, ó, la población daquela cidade é apenas
200.000 personas. Sim, eu tenho, quando eu estou usando com a... E já finalizando, nós vamos falar daquela questão que eu falei lá anteriormente, da forma de apócope, né? Então, a gente tem, quando eu vou utilizar o 100 e o ciento. O 100 é a forma reduzida do ciento, né? Que eu tirei o to e aí eu fiz a apócope, tá? Então, quando eu vou fazer apócope? Antes de substantivos, né? Que podem estar precedidos de adjetivo. Podem estar precedidos, né? De adjetivos. Então, havia mais de 100 personas. Eu posso dizer que havia mais de 100 personas ou havia mais de 100 personas em la fiesta. Antes de 1000, milhões, bilhões, trilhões e quadrilhões, né? Eu faço a apócope. Então, 100.000, 100 milhões, 100 trilhões. E para designar correspondência, quer dizer, el chico ya cuenta de 1 hasta 100. Então, quer dizer, quando eu quero expressar, né, um intervalo de algum número até o 100, eu vou fazer a forma apocopada, a forma reduzida. E a forma plena, né, a completa do 100, né, se utiliza desde o 101 até o 199. Então, nessa forma aqui, de 101 a 199, eu não faço apócope. Já nas locuções, né, cientos de substantivos. Então, aqui a gente tem assim, cientos de personas assistieron ao concierto del grupo de rock. Então, eu tenho aqui, ó, o substantivo, personas, tenho a preposição e logo eu tenho que usar os cientos, sim? Então, até porque ela vai ter essa concordância, então não posso fazer apócope. La expresión por ciento, vamos lá? Quando eu quero dar a ideia de porcentagem, né, de percentual, então eu não faço apócope. E aí um exemplo, 15% de la población no tiene acesso a la educación. Então, quando é porcentagem, eu não faço apócope. E em frases hechas e refranes, quer dizer, em frases feitas em refrão. Ciento y madre, né? Ciento y madre, quer dizer, muitas pessoas, tá? Então, essa daqui a gente vai ver que é uma expressão, né? E nas expressões você não faz apócope. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida,